O tema da palestra hoje é sobre o amor-bondade, ou metta em Pali, que também pode ser interpretado como amizade universal ou amor fraterno. Metta é derivado de mitra, que por sua vez é a raiz da palavra amizade. O amor-bondade é uma importante qualidade mental, pois, além dos óbvios benefícios na vida diária, serve também como contraponto à raiva e má vontade. E para a maioria das pessoas, são obstáculos importantes no desenvolvimento da mente. O amor-bondade faz parte dos 4 Brahma Viharas. Brahma é a divindade suprema no brahmanismo, e que no budismo é considerado apenas como um deva, sujeito aos mesmos ciclos de renascimento que todos os demais seres. Vihara pode ser interpretado como moradia, residência, permanência, e nos suttas, em geral, é usado como o local habitado por monges, e, portanto, traduzido como monastério. No caso de Brahma Vihara, a tradução escolhida foi morada divina. E além do amor-bondade, as outras 3 moradas divinas são a compaixão, a alegria altruísta e a equanimidade. Num sutta do Anguttara Nikaya, que é o Lekha Sutta, o Buda descreve 3 tipos de pessoas que podem ser encontradas no mundo. Quais 3? A primeira é um indivíduo como uma inscrição na rocha. O segundo, um indivíduo como uma inscrição no solo. E o terceiro, um indivíduo como uma inscrição na água. E como é um indivíduo como uma inscrição na rocha? É o caso em que o indivíduo está frequentemente enraivecido e a raiva permanece com ele por um longo tempo. Tal como a inscrição na rocha não é apagada rapidamente pelo vento ou pela água e dura um longo tempo. E como é um indivíduo como uma inscrição no solo? É o caso em que um indivíduo está frequentemente enraivecido, porém a raiva não permanece com ele por um longo tempo. Tal como a inscrição no solo é apagada rapidamente pelo vento ou pela água e não dura um longo tempo. E como é um indivíduo como uma inscrição na água? É o caso em que o indivíduo, quando se lhe dirige a palavra de maneira rude, de maneira grosseira, de maneira desagradável, se mantém, a despeito disso, agradável, sociável e cortês, tal como uma inscrição na água que desaparece imediatamente e não dura um longo tempo. Num outro sutta do Anguttara Nikaya, o Buda ensina os métodos sobre como subjugar a raiva. Existem 5 maneiras para subjugar a raiva, através das quais, quando a raiva surge em um bico, ele deveria destruí-la completamente. Quais 5? Quando surge a raiva em relação a uma pessoa, ele deve desenvolver o amor-bondade para com aquela pessoa. Ou ele deve desenvolver a compaixão para com aquela pessoa. Ou ele deve desenvolver equanimidade para com aquela pessoa. Ou ele deve esquecer ou ignorar aquela pessoa. Ou ele deve dirigir os seus pensamentos para o fato de que aquela pessoa é o produto do karma dela. Esse venerável
é o dono do seu karma, herdeiro do seu karma, nascido do seu karma, atado ao seu karma e dependente do seu karma. Qualquer karma que ele faça, para o bem ou para o mal, disso ele será o herdeiro. Dessa forma, a raiva por aquela pessoa deve ser subjugada. Com relação ao uso da linguagem, num outro sutra do Anguttara Nikaya, o Buda nos dá o seguinte conselho. Eu gostaria também de mencionar, eu não mencionei antes, de que todos os links para esses sutras que eu estou mencionando, eles vão estar disponíveis, bem como a gravação da palestra, no site Acesso ao Insight. Então, como eu mencionava antes, com relação à linguagem, o conselho do Buda é o seguinte: bhikkhus, um enunciado dotado com estes 5 elementos é bem falado, não é mal falado. Não será passível de crítica e censura pelos sábios. Quais 5? É falado no momento apropriado, contém a verdade, falado com afeição, falado para trazer benefício e falado com a mente plena, com amor, bondade. Agora eu vou ler um trecho de uma palestra do Bhante Gunaratana sobre a meditação de metta, ou amor-bondade. O tipo de amor-bondade que queremos cultivar não é o amor comum, tal como é entendido no uso diário. Quando você diz, por exemplo, eu amo tal pessoa ou tal coisa, o que você realmente está querendo dizer é que você deseja a aparência, comportamento, ideias, tom da voz ou a atitude em geral daquela pessoa, em relação a você particularmente ou em relação à vida de forma geral. Se aquela pessoa mudar as coisas pelas quais você a deseja, você poderá decidir que não a ama mais. Se as preferências, caprichos e fantasias das pessoas mudarem, elas não mais dirão eu amo tal pessoa. Nessa dualidade de amor-ódio, você ama uma pessoa e odeia outra. Você ama agora e odeia depois. Você ama quando quiser e odeia quando quiser. Você ama quando tudo está bem e sem problemas e odeia quando alguma coisa dá errado no relacionamento entre você e a outra pessoa. Se o seu amor muda dessa forma, de tempos em tempos, de lugar em lugar e de situação para situação, então o que você chama de amor não é metta, mas sim desejo, cobiça ou paixão. O tipo de amor-bondade que queremos cultivar através da meditação não possui um oposto ou um motivo velado. Assim, a dicotomia amor-ódio não se aplica ao amor-bondade cultivado através da sabedoria e da atenção plena, pois ele nunca irá se transformar em ódio à medida que as circunstâncias mudarem. O verdadeiro amor-bondade é uma faculdade natural que está oculta sob o amontoado de desejo, raiva e ignorância. Ele não pode ser dado. Nós precisamos encontrá-lo dentro de nós mesmos e cultivá-lo com a atenção plena. A atenção plena o descobre, o cultiva e o mantém. Bhikkhu Khantipalo também oferece os seguintes conselhos. O amor-bondade pode ser desenvolvido gradualmente a cada dia, como parte da prática de meditação. Mas para ser realmente eficaz, ele precisa se mostrar na vida diária da pessoa. Ele torna a vida mais fácil
transformando inicialmente as pessoas que antes eram antipáticas e odiadas em indiferentes. Mas depois, à medida que a prática vai se fortalecendo, em objetos para o surgimento do amor-bondade. O amor-bondade é o remédio do Buda para a enfermidade da raiva e da antipatia. Num sutta do Digha Nikaya, o Buda descreve a prática de metta. Este parágrafo, na verdade, é um parágrafo que aparece em vários suttas. É um texto relativamente padronizado que descreve essa prática de metta. Então, com o coração pleno de amor-bondade, ele permanece permeando o primeiro quadrante com a mente imbuída de amor-bondade. Da mesma forma o segundo, da mesma forma o terceiro, da mesma forma o quarto. Assim, acima, abaixo, em volta e em todos os lugares, para todos, bem como para si mesmo. Ele permanece permeando o mundo todo com a mente imbuída de amor-bondade, abundante, transcendente, imensurável, sem hostilidade e sem má vontade. Nesta última frase aparecem essas duas palavras, a mente transcendente e a mente imensurável. E esses são termos técnicos que, quando são empregados nos suttas, significa uma mente que está em profunda meditação, que são os jhanas. Portanto, o que esse parágrafo nos indica é que o amor-bondade, sendo utilizado como objeto de meditação e conduzindo a mente até esses estados de meditação profunda, ou seja, os jhanas. Com relação à prática da meditação de metta, a orientação que em geral é dada pelos professores é que a meditação pode ser baseada ou em pensamentos ou em emoções. Pensamentos seria recitando mentalmente frases, como por exemplo, estar bem, estar em paz, estar livre de enfermidades, estar livre de aborrecimentos e assim por diante. Já as emoções pode ser feita a prática através da visualização e podem ser utilizados vários objetos de visualização, como por exemplo um buquê de flores ou a visualização de animais de estimação. A ideia é visualizar aquilo que desperte uma emoção positiva de carinho, de amor e de bondade. Os pensamentos ou as emoções são então dirigidos primeiro para a própria pessoa que está fazendo a meditação, depois para as pessoas mais próximas e depois para as pessoas neutras e por fim para os desafetos. Tem um sutta, que é o Karaniya Metta Sutta, que provavelmente é o discurso do amor-bondade mais conhecido do cânone. E este sutta diz o seguinte: tal qual uma mãe, colocando em risco a própria vida, ama e protege o seu filho, o seu único filho, da mesma forma, abraçando todos os seres, cultive um coração sem limites. Com amor-bondade para todo o universo, cultive um coração sem limites. Acima, abaixo e em toda a volta, desobstruído, livre da raiva e da inimizade. Quer seja parado, andando, sentado ou deitado, sempre que estiver desperto, cultive essa atenção plena. A isto se denomina uma morada divina no aqui e agora. Observem que este sutta, da mesma forma como nós já vimos
no trecho que eu li da palestra do Bhante Gunaratana, neste sutta também aparece a conexão entre amor-bondade e atenção plena. E eu vou falar com relação a essa conexão em seguida. Sarah Doering é uma professora leiga de meditação nos Estados Unidos e, num belo ensaio, ela diz o seguinte. Este também é um trecho do ensaio e eu sugiro que aqueles que puderem leiam o ensaio completo porque realmente vale a pena. O ódio, deveras, nunca até agora dissipou o ódio. Só o amor dissipa o ódio. O ódio só leva à vingança e a vingança leva a mais ódio. Um ciclo de sofrimento é colocado em movimento e pode continuar indefinidamente. Muitos lugares no mundo hoje são uma triste evidência dessa verdade. A mais importante fonte de metta, e essa pode ser uma surpresa, é a prática da atenção plena. A atenção plena está intimamente ligada à metta e possui até um aspecto de metta dentro de si, pois estar com a atenção plena é estar completamente aberto e receptivo a qualquer coisa presente. Um ditado zen compara a atenção plena a um anfitrião que está recebendo amigos em casa para uma reunião. O anfitrião fica na porta e cumprimenta cada convidado conforme eles entram e se despede de cada um deles quando partem, com total atenção, um após o outro. Não há preferência por um em relação ao outro, antipatia por um ou outro. Há apenas o interesse genuíno e a atenção para com quer que seja que cruze a porta. A atenção total é uma grande dádiva. Quando você dá para alguém a sua total atenção, você está lhe oferecendo respeito. Proporcionar atenção incondicional a outrem é aceitar aquela pessoa totalmente e reconhecer o seu valor. Nesse momento de completa atenção, um profundo vínculo humano é sentido. A outra pessoa sente esse interesse compassivo e provavelmente irá corresponder. Com o tempo, a prática da atenção plena muda os antigos modos de percepção, pois, num momento de atenção plena, as memórias e o condicionamento passado são postos de lado. Cada momento de atenção plena é um momento de pureza, no qual, por aquele instante, vemos com novos olhos a maravilha e a beleza daquilo que aqui está. Há também um sutta do Samyutta Nikaya, que se chama Sedaka Sutta, no qual o Buda explica um pouco mais essa relação entre a atenção plena e metta. E o sutta diz o seguinte: certa vez, 2 acrobatas estavam se preparando para um espetáculo. E o mestre disse para o aprendiz: você vai subir no poste de bambu e quando assim fizer, você me protege e eu o protegerei. Assim, protegendo um ao outro, mostraremos nossa arte, receberemos nossa recompensa e com segurança desceremos do poste de bambu. Quando isso foi dito, o aprendiz respondeu: esse não é o modo de fazer isso. O modo correto é: eu me protejo e você se protege. E o Buda disse: esse é o método nesse caso.
é exatamente aquilo que o aprendiz disse para o seu mestre. E como é Bhikkhus, que protegendo a si mesmo, ele protege os outros? Através da perseverança, desenvolvimento e cultivo dos 4 fundamentos da atenção plena. E como é Bhikkhus, que protegendo os outros, ele protege a si mesmo? Através da paciência, não fazendo mal, através de uma mente com amor, bondade e compaixão. O amor-bondade também tem consequências no processo de renascimento, sendo que no Pugala Sutta, que é um sutta do Anguttara Nikaya, o Buda descreve o tipo de renascimento para uma mente que tenha desenvolvido a prática de metta em conjunto com o nobre caminho óctuplo ou não. O Buda diz o seguinte: aqui, Bhikkhus, uma certa pessoa permanece permeando o primeiro quadrante com a mente imbuída de amor-bondade. Este é o mesmo parágrafo que nós já vimos antes. É a descrição padrão da prática de metta que aparece nos suttas. Ele encontra satisfação nisso, ou seja, ele encontra satisfação nessa prática de metta. Julga que isso é desejável e procura por isso para o seu bem-estar, firme e decidido com relação a isso. Ele permanece muito com isso, e se ele morrer sem perdê-lo, irá renascer entre os devas. Ou seja, o que o sutta diz é: a pessoa que se dedique com intensidade, que permaneça com isso por muito tempo, que seria a prática de metta, e se morrer sem perder essa qualidade, irá renascer entre os devas. Agora, os devas possuem o tempo de vida de um eon, que é um tempo de vida bastante longo. Uma pessoa comum, que significa aquela que não tenha realizado o nobre caminho óctuplo, ali permanece pelo seu tempo de vida. Mas, depois de ter esgotado o tempo de vida que esses devas desfrutam, ela deixa tudo isso para trás e, de acordo com o que possam ter sido as suas ações passadas, ela poderá ir até mesmo para o inferno, ou para um ventre animal, ou para o mundo dos fantasmas. Ou seja, o que o sutta está dizendo é que alguém que pratique a meditação de metta, que permaneça muito com essa prática e que ao morrer a sua mente esteja com a qualidade dessa meditação, ela poderá renascer entre os devas, mas que depois que o tempo de vida nesse mundo for extinto, ela poderá renascer em qualquer outro lugar, dependendo justamente do seu karma. Aí o Buda continua dizendo: mas aquele que tenha dado ouvido ao mestre permanecerá naquele paraíso pelo seu tempo de vida, e depois de ter esgotado o tempo de vida que esses devas desfrutam, ele por fim irá realizar a destruição da cobiça, raiva e delusão naquela mesma existência divina. Ou seja, o que o sutta menciona é que a pessoa que pratique a meditação de metta e que também desenvolva o nobre caminho óctuplo tem justamente a oportunidade de dar um fim ao ciclo de mortes e renascimentos. E o sutta encerra dizendo: é nisso que se distingue, se diferencia o ouvinte sábio que é enobrecido pela realização do nobre caminho óctuplo da pessoa comum tola, em que esta terá um destino no qual renascer. Ou seja, em resumo, o que esse sutta está dizendo é que a prática de metta isolada do nobre caminho óctuplo pode conduzir a um renascimento favorável, mas que não assegura a libertação do ciclo de renascimentos.
de que é somente a prática do nobre caminho óptico que pode assegurar essa libertação do ciclo de renascimento. Um outro sutta do Anguttara Nikaya, chamado Sihanada Sutta, o venerável Sariputta emprega alguns símiles muito bonitos para ilustrar o amor-bondade presente na mente. E eu vou mencionar um dos símiles que ele emprega. Ele diz o seguinte: da mesma forma, venerável Senhor, que as pessoas jogam na terra coisas limpas e coisas sujas, excremento, urina, saliva, pus e sangue, e a terra não fica horrorizada, humilhada e enojada por isso. Assim também, venerável Senhor, eu permaneço com o coração que é como a terra, com o coração abundante, transcendente, imensurável, sem hostilidade e sem má vontade. E para concluir, eu vou ler alguns versos do Metta Bhavana Sutta, que é um sutta do Itivuttaka. Aquele que, com atenção plena, desenvolve o amor-bondade sem limites, vendo a destruição do apego, os grilhões são consumidos. Aquele que não mata, nem faz com que outros matem, não conquista, nem faz com que outros conquistem, com amor-bondade por todos os seres, não tem inimizade com ninguém. Muito obrigado a todos por ouvirem.